Pessoal, que perfume. Nunca vi algo similar a ele. Apresentação linda, um aroma muito autêntico e nada barato. Hoje, a resenha do maravilhoso A Midsummer Dream. Roja Parfums. Vem assistir esse vídeo, vem. Pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Mais um vídeo maravilhoso, impecável. Mas, fala aí, gostou do último vídeo? Deixa aqui também nos seus comentários se vocês gostaram daquele vídeo com 5 ocasiões, 5 perfumes e 5 vestimentas, trajes ou roupas para estar se usando, ok? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para as novas notificações, tá bem? Pessoal, eu vou começar pela apresentação, depois eu vou falar inspiração e depois a resenha desse perfume, tá bem? E saibam que esse perfume, ele é maravilhoso, ele é muito autêntico e tem uma apresentação muito diferente da casa, tá bem? Primeiramente, eu vou estar tapando o meu rosto, porque senão a câmera não foca, eu estou começando a me acostumar com ela. A caixa. Aqui nós temos 2 seres místicos da floresta. Olha que legal! Fala sério, isso é muito bonito. Olha que, nossa. E agora, esse frasco maravilhoso. Que perfume. Gente, essa abertura dele com aldeídos, limão, bergamota e toranja. Olha, é impecável. Pessoal, aqui mais alguns detalhes do frasco, tá? Lateral esquerda, lateral direita do perfume. A tampa assinada. E agora o mais bacana desse perfume, a inspiração. Sem dúvida, a inspiração dele é até melhor que as próprias notas. Pessoal, esse perfume aqui, ele é inspirado e também é uma comemoração ao 400º, ou seja, o aniversário de número 400 de William Shakespeare. Esse perfume, descrito por Roger Dove, é como se fosse uma aventura em meio a uma floresta mágica, uma floresta mística. Claro, tem os céticos, assim como todos os assuntos, mas essa daqui é a inspiração no qual Roger Dove utilizou para produzir a Midsummer Dream, ou seja, um sonho de verão. Tá legal? Falando um pouquinho agora das notas dele, tá? É um perfume não tão recente, ele foi lançado no ano de 2016. Ele tem outro perfume que, se eu não me engano, se chama London. Ele tem uma apresentação muito similar. Eu não conheço esse perfume ainda, tá bem? E a Midsummer Dream, ele abre bastante cítrico mesmo, pessoal. Depois, no seu coração, é que fica a parte legal desse perfume. Porque ele tem um aspecto chypre, que é uma abertura cítrica, coração floral. E a base... Ah, meu Deus, que base maravilhosa! As notas de coração dele eu deixei até anotado aqui porque são várias, que é gerânio, a rosa de Mai, ou seja, a rosa assim, de folia, flor de laranjeira e a magnólia. A rosa
E a flor de laranjeira são as notas que mais se destacam em minha pele desse perfume. O que deixa esse coração dele um floral branco, tá? Um floral mais luminoso, um perfume mais brilhante, tá? E no seu coração, as notas são ruibarbo, que é uma especiaria, cardamomo, que também é outra especiaria, uma das que eu adoro. Cardamomo deixa o perfume mais quente, aumenta a longevidade do próprio perfume e detalhe, o cardamomo geralmente ele aparece nas notas ou de topo ou de coração. É muito difícil você ver um cardamomo com nota de fundo, nota de base, tá bem? Ele tem o Elemi, que é uma resina, que é a resina que mais se destaca nesse perfume. É a resina de Elemi, tá bem? Pimenta rosa, patchouli, musgo de carvalho, para dar aquele aspecto mais úmido, mais molhado e também melhorar muito o desempenho deste perfume, tá bem? E ele tem o vetiver, cedro, bálsamo de abeto, que é diferente da resina de abeto, tá? A resina de abeto, ela é idêntica à cola de sapateiro, tá? É uma coisa que você precisa de saber. Só que, inacreditavelmente, a gente gosta de resina de abeto, porque se você gosta do Baccarat Rouge de Saint Coirin, saiba que ele é carregadíssimo nessa nota, tá bem? Baunilha, âmbar, espetacular. A semente de cenoura, junto com a baunilha, dá esse doçor na sua base. Ele deixa mais açucarado e deixa o perfume ainda mais chypre. E, por fim, temos o almíscar. Esse perfume aqui, o mais original dele é que ele é um chypre com âmbar. Pessoal, dificilmente vocês vão ver um perfume assim. Pode ser que tenha, eu desconheço sinceramente. E é muito autêntico. Se você preza um perfume autêntico que não tem... Contratipo nem vale, né? Porque contratipo nem gente deve usar isso. Mas, nossa, é maravilhoso. Esse perfume ele é maravilhoso. Desde a sua abertura, muito cítrica mesmo. Aqui, vou ser sincero, sem borrifar ele, eu sinto a toranja em peso, mas em peso mesmo. Depois vem a rosa e a flor de laranjeira, que dá para também pegar na sua abertura. As suas notas de fundo é muito difícil, tá? É bem difícil. Elas demoram bastante para se aparecer, mesmo no dry down da fragrância, tá vendo? É um perfume caro, é um perfume ainda comercializado, tá? No site da Roja. O London, que faz par com esse perfume, ele já não é mais comercializado. Eu não sei o porquê, tá bom? Mas a Midsummer Dream é uma fragrância para verão. É uma fragrância para verão, branca, brilhante, tá? É um perfume, assim, que vale super a pena. E a gente está falando de ultra luxo. Quando a gente fala de ultra luxo, nós estamos falando de Roja. Roja Parfums é maravilhoso. E, pessoal, o desempenho dele, só pelas notas, vocês devem conseguir perceber que é um desempenho absurdo para um perfume chypre, tá? E com âmbar. Por quê? Ele tem muito musgo na sua base, ele tem o patchouli, ele tem a baunilha, ele tem o almíscar. Então, assim, são todas notas que fazem com que a estrutura do perfume seja de grande desempenho, tá bem? Vamos falar um pouquinho de performance, tá bom? Fixação. Não esperem menos de 9 horas fixando na sua pele este perfume, tá bem? A sua silagem, ele não projeta tanto, tá? Ele não deixa um rastro tão grande, tá bom? Ele é um perfume um pouco mais intimista, é um perfume do jeito que eu gosto, tá? Não é aquele perfume que deixa aquele ar, aquela nuvem ao seu redor, tá bom? E por isso, a projeção dele é uma projeção também média, assim, bem moderada, não é nada gritante, não. Mas a sua fixação, ela é bem alta, tá bem? Ocasiões, vestimentas para esse perfume. Olha, pessoal, hoje eu tô aqui com uma camisa jeans, mas esse perfume eu poderia estar muito bem com uma camiseta. Por mais que seja roja, por mais que seja ultra luxo, é um perfume que a gente consegue utilizar na praia. Utilizar para fazer uma caminhada, uma atividade física ao ar livre. É um perfume maravilhoso para isso. Ele não desanda. Claro que no frio a gente vai estar apostando em perfumes mais ambarados, mais resinosos, perfumes orientais.
Só que esse perfume aqui, ele tem uma versatilidade enorme, enorme mesmo. Mas o que mais me chama a atenção nele é essa apresentação. Aqui a gente lembra bastante do filme Labirinto de Fauno. Nós lembramos até do Fauno aqui, como vocês podem ver. Eu acho que vai dar para focar. É um perfume muito elegante, ao mesmo tempo que ele é versátil. Sofisticação, pessoal, a gente tá falando de ultra luxo, né? Ele tem demais. Suculento, com essa... Não, perfeito, gente, perfeito mesmo. E versátil, muito versátil e compartilhável. Homens e mulheres vão conseguir vestir essa fragrância com total tranquilidade. Ouso em dizer que é uma fragrância bem jovial. Ele tem nuances que vai parecer mais velho, devido a esse musgo de carvalho bem presente, esse patchouli, esse sândalo, principalmente o vetiver. Mas é uma fragrância que, se você tem na faixa de 20 anos, você consegue utilizar numa boa, tá bem? Espero que vocês gostaram dessa resenha. Provavelmente vocês já devem ter visto no Instagram, tem muita joia chegando. Pessoal, tem muito perfume vindo pra mim. Então continuem acompanhando. Agradeço vocês por se inscreverem, compartilharem, assistirem, maratonarem o canal. Um super beijo pra vocês e até a próxima!